Amém. Legal, muito bom ter você aqui para mais um treinamento da visão do MDA. Fala para o seu irmão, treinamento é para a sua célula. Quantos vão ter uma célula abençoada amanhã, gente? E amanhã nossa célula já tem que preparar aí a chegada da Yasmin, as meninas, né? Vai ser uma bênção nossa célula amanhã, célula Yeshua. E amém. E uma coisa que eu percebi, eu estou ganhando tempo aqui, tá? Uma coisa que eu percebi que eu prego muito desse lado, vocês já perceberam já? Eu fico aqui muito por causa do setor verde, olha o setor maravilhoso aqui. Já foi 12 minutos, pessoal. Vou cantar 2 canções aqui. Amém. Meus amados, Tadel é treinamento para a nossa célula, na nossa visão do MDA. Aos nossos visitantes, às pessoas que estão recém-chegadas na igreja, aos que chegaram recentemente, aos que aceitaram a Jesus aqui na nossa igreja recentemente. MDA, Lucas, o que é MDA? O que é essa visão do MDA? Na verdade, o MDA tem muitas siglas, não é verdade? Não é verdade, gente? Quer ver? Ó? O que é TSD? Tempo sozinho ou a sós com Deus. O que é GE? Grupo de evangelismo. Já estou dando o treinamento aqui. Para quem não sabe, ou para quem tem dúvida. Lucas, é muita sigla, é muito... O que é Tadel? Vamos ver o que é Tadel? Gente, eu tenho mais de 100 pessoas aqui. O que é Tadel? Treinamento avançado de líderes. Legal. E o que é Diflem? Por que tu não falou, Gilmar? O Gilmar só? Ganhei mais 2 minutos. Meus irmãos, e hoje nós vamos falar sobre o coração da igreja local. E o que é o coração da igreja local? O que é o coração da igreja local? Só esse lado aqui. O que é o coração da igreja local? Só esse lado aqui. O que é o coração da igreja local? É as células. Amém. Hoje nós vamos falar sobre as células. Amém, queridos? E o nome da minha ministração, na verdade, como... depois que eu retornei para dar as aulas na escola ministerial, sou professor lá novamente, e tem muitas ministrações maravilhosas, e um livro que tem me ajudado muito, para todo líder de célula que está aqui, para todo discipulador, para todo discípulo da Igreja da Família, é importante você ter um manual do MDA. Quantos aqui tem um manual do MDA? Tem o Rock tem a 3 tem uma coleção, né, meu filho? Isso. Então, irmãos, o MDA não é só aquele coração lá, o vermelho, o azul, o verde e o amarelo, não. É muita coisa. E hoje, eu estou aqui com uma parte do treinamento da visão do MDA, tá bom? É um treinamento maravilhoso, que vai tirar nossas dúvidas para quem precisa, que vai esclarecer para você a diferença de tipos de célula. Amém? Aí você vai basear, meu Deus, a minha célula está assim ou minha célula não está assim? Amém? Então, o tema da nossa ministração hoje é a igreja baseada em células. Amém? O nosso texto, eu não poderia abrir outro texto, meus queridos. Atos capítulo 2, verso 42, 46 e o 47. Meus amados, você acha que a célula é importante? Não, de verdade, irmãos. Vocês estão cansados de ir para a célula, não? Olha para o irmão que está do seu lado, já vê se ele vai faltar amanhã. Vê se ele foi para a célula semana passada. Não, está te atestado. Meus queridos, a célula de verdade, você acha que é importante você ir para a célula?
Mesmo você sabendo da liturgia, você acha que é importante? De verdade. Por que é importante? Alguém levanta e diz. Comunhão, outra palavra. Aprendizado, fortalecimento. Nicolas, eu estou esperando, meu filho. Vem pregar aqui, cara. Irmãos, a célula é importante, tá bom? E lá na igreja primitiva, o nome não era célula. Assim como no Brasil, existem vários tipos de nomes, tá bom? Na visão do celular, tem o G12, não é verdade? Lá do nosso amigo, nosso pastor Renê Terranova, M12. Lá na Assembleia de Deus, da Yasmin, lá é as células, né? Célula igual a gente. Na Igreja Batista, digamos, a Lagoinha é GC, Grupo de Crescimento, Grupo Familiar. O nome não é que não é importante. O que é importante é o que se vive lá. Amém? O que nós vivemos hoje aqui, o que você vive na sua célula, aqui os discípulos já viviam. Coloca o meu slide lá. Eu tenho um slide lá que está todo prontinho, cada versão. Atos 2, 42, nós vamos ler. Os 3 e... Tá. Vamos ler juntos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo... Quando eu vi isso aqui, eu vi a minha célula. Porque na minha célula, irmãos, o que mais tem lá é refeição. Na sua célula tem refeição? Na sua célula tem alegria? Na sua célula tem gente com sinceridade de coração? Na sua célula Deus tem acrescentado novas pessoas? Então, irmãos, a célula é um projeto de Deus. Amém, queridos? Ganhei mais 5. E hoje nós vamos aqui ver a diferença entre uma igreja com células e uma igreja que vive em células. No caso aqui na apostila está assim: igreja com célula, igreja de célula. Nós somos a igreja de célula, amém, gente? Nós não somos uma igreja com célula, não. Nós somos, na verdade, a existência dessa igreja aqui vem das células, não é verdade, gente? Uma coisa que o nosso pastor, no nosso GD, no treinamento com a liderança, ele falou há algum tempo atrás, e eu tinha uma mentalidade diferente. Pensava que o que enchia uma igreja eram os eventos. Legal, os eventos ajudam bastante, nós vamos falar sobre, mas o que realmente enche uma igreja é as células. Quer ver? Quem aqui veio para a igreja da família, mas primeiro foi para a célula, levanta a mão. Legal. Muito importante. Amém, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver a diferença. Uma coisa que eu preciso muito falar para você. Não é regras. Lucas, você está passando regras aqui. Eu acho não, irmãos, eu creio que toda instituição, uma verdadeira instituição, ela precisa ter ordens, precisa ter as suas políticas bem definidas. Não é verdade, gente? Você gosta da sua casa bagunçada, sim ou não? Então, a igreja do Senhor Jesus não pode ser bagunçada. Amém? Então, não entendam tudo isso aqui como uma regra. Entendam tudo que nós vamos falar aqui, eu prometo que vai ser rápido, como organização
para o meu crescimento, o seu crescimento e principalmente o crescimento da nossa igreja e da sua célula. Amém? Vamos ver a primeira diferença. O primeiro slide nós sempre somos o azul, tá, gente? A igreja com célula é uma igreja, a célula é um dos programas da igreja. Verdadeiro ou falso? Na verdade, a célula é o programa da igreja. Você sabia que nós estamos numa grande célula aqui, queridos? Então existe uma diferença. O próximo slide. Uma igreja com células, a célula é um dos ministérios da igreja. Não, tem lá o ministério de louvor, tem o ministério da recepção, e tem o ministério da célula. Não. A célula é a própria igreja nos lares. Amém, queridos? Falta só mais 5 slides. Vamos para o próximo. A célula, uma igreja com células, é uma igreja que tem célula lá. A igreja com célula, participar da célula ou ter célula é opcional. Mas da igreja da família, a célula não é opcional. Todos os membros participam da célula e do culto de celebração. Quer ver? Tem alguém aqui que participa de uma célula? Levanta a mão aqui, gente. Ninguém participa de célula aqui? Tem gente que não participa, olha. E isso é uma bênção que nós vamos ganhar hoje para uma célula amanhã. Amém, queridos? Vamos lá para o próximo. Nós estamos num treinamento. Igreja com célula. O coração da igreja é os seus cultos públicos. Ou sua rede de ministério, ou seus programas. Existe igreja que a programação da igreja principal é o culto de domingo. Amém. Deus abençoe. Mas nós queremos num crescimento, e nós já vivemos isso, a experiência de uma igreja em células, que o coração da igreja é a célula. Não é verdade, gente? Aquilo que nós falamos aqui, para a nossa igreja estar esse crescimento todo aqui, que ainda vai alcançar as 500 células, vem da própria célula, meus amados. Amém, queridos? Vamos lá para o próximo slide. Uma igreja com célula dá muita ênfase em fazer convertidos. Meus amados, o que nós mais temos hoje são igrejas, principalmente as neopentecostais, que tem muita galera, muita gente. Você vê, passa aquele drone assim, na igreja, milhares de pessoas. Mas uma igreja em célula, a ênfase é fazer discípulo. Fala para o seu irmão, você é um discípulo. Fala para ele. Somos discípulos. Jesus não veio aqui atrás de fãs, de multidão. Você viu o relacionamento com Jesus? Um exemplo lá no The Chosen que você assistiu, ele reunia a galera, não é verdade? Muita gente ali. Mas quem eram os verdadeiros discípulos? Era separado. Jesus estava preocupado com o coração dos discípulos, não da multidão. Amém, queridos? Então, uma igreja verdadeira, ela dá ênfase em fazer discípulos. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Uma igreja com células, líderes são formados através de seminários. E aqui eu quero abrir um parêntese. É muito importante você fazer um seminário. É muito importante você fazer um curso teológico. É muito importante você fazer um curso, um carisma. Mas isso não o qualifica para ser um líder. Amém? É importante.
A igreja em célula, líderes são formados através do discipulado e da experiência prática na célula. Meus amados, isso aqui é muito a IDF, isso aqui. Se chegar um teólogo hoje aqui, começa a sentar aqui na frente, cara, boa pinta, tem a oratória, fala bem, mas nós vamos o colocar como líder, sim ou não? Por causa de quê? Da experiência prática na célula. Todos os líderes que estão aqui hoje, quantos líderes estão aqui hoje? Todos os líderes que estão aqui hoje, até os de departamentos, todos eles fazem parte de uma célula. Então, irmão, a base do seu crescimento na igreja, você lembra lá da escada do sucesso? Quantos lembram da escada do sucesso? Para você alcançar aquela escada lá, aqui ó, experiência prática na célula. Como é que eu vou colocar alguém para pregar agora no Difflin, se a pessoa não vai para a célula? Como é que eu vou colocar o Eric aqui, que você nem faz discipulado? Eu estou usando meu discípulo, porque ele me conhece. Então, tudo, irmãos, vem da célula. Fala para o seu irmão, tudo vem da célula. Tudo vem da célula. Amém, queridos? Legal, vamos para o próximo slide. Uma igreja com célula só pode ser líder quem tem diploma. A gente não acabou de ler isso? Não, eu não li o outro lado, né? Volta lá rapidinho. Volta lá. Só pode ter diploma. Tá. Uma igreja com célula só pode ser líder quem tem diploma. Uma igreja de célula só é líder em qualquer ministério se está sendo discipulado, está fazendo discípulo, está produzindo frutos como líder de célula. Amém? Quando eu conheci a visão do MDA, vou falar para vocês, acho que em 2016, eu fui numa igreja lá na Cidade Nova, era muito novo para mim. O pastor, ele era músico, ele era pastor. Ele liderava o grupo de música, e ele falou para mim bem assim, para mim, para o Adriano ou para o João, falou que todos os músicos da igreja, eles eram líderes de célula. Eu achei aquilo fantástico. Por quê? Porque não dá trabalho. Ó a bênção, pastor. Porque tem músico que é complicado. Mas quando o músico ele é líder de célula, é uma bênção, sabe por quê? Porque quando o líder dele falar com ele, ou orientar, ele vai aceitar, vai obedecer mais rápido, porque ele também é líder e ele também lidera um pequeno grupo, não é verdade? Então tudo se torna melhor. Na visão do MDA, nós vamos alcançar, mas eu vou falar para vocês, o IDF Music, eu acho que nós passamos de 60% da banda ali todinha líderes de célula ali. E isso é um marco, nós estamos chegando lá. Falta só o Dalvan e o Max se converter. Brincadeira, meus amigos. Mas é importante. Vamos lá. Igreja com células, a visão do pastor nem sempre contagia a igreja. Você vê um pastor que ele só vai e prega. Eu conheço pastores que eles só aparecem para pregar. Isso é muito verdade. Mas na nossa igreja, na igreja da família, pastor usa do púlpito e das reuniões de liderança constantemente para passar a visão e contagiar a igreja. Isso é muito verdade. Quantas vezes você já viu o pastor aqui? Por isso que ele dá ênfase, irmãos. Por isso que o pastor, mensalmente,
em 20 dias, ou 15 em 15 dias, nós, a liderança, temos reunião direto com eles. Amém, gente? Porque não são pastores que faz vocês aí, a gente vai olhar. Não. Eles também lá estão fazendo. Amém, gente? Vamos lá. Igreja com células. As igrejas com células, a célula nem sempre tem supervisão, nem prestação de contas. Quantos aqui, não é para o supervisor, quantos aqui, cadê os líderes de célula? Legal. Cadê os supervisores de célula agora? Ó, legal demais. Vou falar para vocês, minha célula é Yeshua. Minha célula Yeshua tem um supervisor e uma supervisora, que é o nosso líder Alice e a Vanessa. Amém? Igrejas que não têm supervisão nas células, irmãos, são células que não crescem, são células que morrem, são células que dão trabalho, porque não tem supervisão, Cristiano. Uma supervisão muito boa. Sabe por quê? Supervisão, o Aice vai lá e chega e, meu amado, como é que está a vida do cristiano? Um cristiano, um pai de família exemplar, ele, a Juliana, o Christopher, serve no altar. Amém. Como é que está o Simon? O Simon é uma benção. Como é que está o Eric? O Eric também é uma benção. Aí, o líder, porque a gente vai passando, ó, como eu só estou pregando para esse lado aqui, ó. A gente vai passando prestação de conta para os nossos supervisores, amém, gente? E isso não é errado. Isso não é errado. Como é que está a vida da Andréia? Rapaz, a Andréia fala muito, mas é uma benção. Igreja da família, as células têm uma supervisão com muita ajuda e prestação de contas. Amém, gente? Eu presto conta com o Alisson. Tudo o que acontece na célula. Vai ter alguma mudança? Alisson e Vanessa estão sabendo. Vai ter algum ajuste? O Alisson e Vanessa estão sabendo. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá para o próximo. Igreja com células, o membro pode se envolver em ministérios da igreja sem frequentar a célula. O membro pode se envolver em ministério da igreja sem frequentar a célula. Está certo ou está errado isso aqui, irmãos? O termo do voluntário, quantos assinaram o termo do voluntário? O termo do voluntário está lá, que nós precisamos participar de uma célula, não é verdade? Olha aqui, a igreja da família, a igreja que vive em células, para envolver em qualquer ministério da igreja família, tem que ser um membro fiel da célula. Muitas igrejas até exigem que seja líder de célula antes de possa atuar em qualquer ministério. Isso aqui, irmão, isso aqui não é nada meu, tá? Isso aqui é tudo da apostila da escola ministerial, mas é verdade. Tem algumas igrejas da paz que já são muito organizadas, né? E, na verdade, tem muita gente já, e eles vivem demais a visão do MDA, que muitos membros lá, o pessoal da produção, líder da produção, líder de célula também. O pessoal do DFKids, líder de DFKids, mas líder de célula também. Recepção, líder de recepção, mas líder de célula também. E nós vamos alcançar isso, amém ou não amém, gente? Legal. Estou findando aqui já, galera. Vamos lá, uma igreja com células, quando tem conferências... Mano, isso aqui, eu vou falar para vocês, isso aqui foi doloroso para mim quando eu entrei na igreja da família. Quando eu li isso aqui, eu falei, olha eu aqui, gente. Quando tem conferências, pode cancelar as reuniões da célula naquela semana.
não tem prioridade na agenda da igreja. Tá certo ou errado isso aqui, gente? Uma vez, o Luciano Subirá, acho que o pastor nem vai lembrar disso, acho que em 2018 vinha para Manaus. Aí o Luciano Subirá naquela época estava no auge. Aí o Luciano Subirá em Manaus, aí beleza, numa terça-feira de Tadel. Aí eu sempre prestei conta da minha vida para os meus líderes. Na época eu não era líder de nada, mas sempre prestei conta. Aí eu avisei o pastorzão, aí ele falou, não, filho, você tem igreja local. Aí, irmão, o Silas Malafaia entrou dentro de mim, quis ficar com raiva, fiquei chateado. Aí hoje eu falo, meu Deus, esse menino é muito rebelde. Porque o discípulo, meu amado, o discípulo de uma igreja, o discípulo da igreja da família, ele prioriza a agenda da igreja local. Amém ou não amém, gente? Nós aqui, nós não proibimos você de nenhum canto. Nenhum canto. Os meninos, o Cris aqui, os meninos vão fazer uma coisa. Deus abençoe você, meu amado. Vá em paz. Mas as programações, na verdade, acho que esse problema, graças a Deus, não tem na minha célula. Mas discípulos que trocam programação da igreja local por outros eventos. Cuidado, meu amado. Cuidado, amém? Só se for eu vou ministrar lá, pastor. Eu vou tocar lá. Eu vou ganhar 12 mil reais. Me abençoa que eu ainda tiro o dízimo. Ô, meu amado. Vá em paz. Não, irmãos. Não é isso não, tá? Estou brincando, pastor. Sempre priorize a sua igreja local. Amém, meus amados? Amém. Vamos lá, vamos para o próximo. Eu nem li aqui. Volta aqui. Nunca pode cancelar as reuniões das células. Elas têm prioridade na agenda da igreja. Nunca marque nenhum evento, nenhum compromisso no dia da célula, queridos. Amém? A sua célula é prioridade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Igreja necessita de eventos evangelísticos para alcançar os não crentes. Irmãos, é uma bênção, não é verdade? Nós fazemos o evangelismo, é muito legal. A galera do DIFRE já fez, vai voltar a fazer alguns evangelismos de rua, nós já fizemos bastante, foi muito legal. Mas nós não nos prendemos a isso. A igreja poderá usar os eventos evangelísticos, mas não necessita deles. Se a gente passar um ano aqui sem fazer nenhum evento, mesmo assim nós vamos crescer por causa das células, meu irmão. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade. A igreja da família não faz conferência, não faz tanto seminário. Todo mês tem GD. Os pastores priorizam o GD, os pastores priorizam as reuniões semanalmente com as células. Amém? Nossos pastores, na verdade, nossa igreja, todo o corpo da liderança, prioriza os próprios líderes. Amém, gente? Não vem pregador de fora para a igreja da família. Eu posso levar um pregador de fora. O que o nosso pastor fala? Nós temos excelentes pregadores aqui. Nós temos excelentes discípulos aqui que também pregam muito. E é isso. Amém ou não amém, queridos? Sempre dá isso. Porque sempre a gente faz isso porque a gente conhece a pessoa que está participando de célula. Como é que eu vou colocar uma pessoa que eu não conheço a vida dele em célula e nada, para ele pregar aqui? Amém? Às vezes eu brinco aqui e falo besteira. Vamos lá, meus amados. A igreja com células. O evangelismo acontece principalmente fora da esfera da ação da célula. Mas a igreja da família, a igreja com célula, a igreja de célula, a igreja que vive em célula, a célula é a maneira principal que a igreja evangeliza e alcança novas pessoas. Amém? Não é verdade, gente? Tem mais um slide? Aí, uma célula abençoada para você amanhã. Deus abençoe vocês. Passei 25 minutos aqui com vocês, falando da diferença, meus amados, de uma célula, de uma célula
de uma igreja baseada em células. Obrigado. Nós somos uma igreja que se baseia em células. Amém ou não amém, queridos? A célula, ela é o coração da igreja. É a célula que faz o tu da igreja. Amém? É amanhã, todas as células vão fazer tu. Vai explodir amanhã, vai ser muita pressão amanhã em todas as células da igreja e da família. E nós vamos ver e continuar vendo esse resultado nas células aqui dentro da igreja local. Que Deus possa abençoar a sua célula, Deus possa abençoar a sua vida. Ajude o seu líder, não o abandone. E uma célula abençoada para vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Quantos podem aplaudir o pastor Lucas Uber? Vai longe o garoto, vai ou não vai, gente? Homem de Deus. Mas, meus irmãos, muito boa treinamento de hoje, muito boa instrução, traz esclarecimento para o povo de Deus, traz alinhamento, né? Traz clareza para a nossa visão do que a gente vive e essa visão maravilhosa que Jesus escolheu para que a Igreja da Família caminhe. E esse caminho tem sido um caminho de cura, de bênção, de libertação, de transformação, de prosperidade para a nossa vida. Amém? Eu queria só que teve um ponto que o Lucas passou, a questão, eu lembrei, pastor Lucas passou, eu lembrei, teve uma certa vez um irmão aqui, deixa eu ver se ele está aqui, para ele, pastor está indireta, acho que ele não veio hoje. Pastor, eu fui convidado para pregar numa igreja, sexta, era sábado, sexta, sábado e domingo, acho que era isso. Eu sei que ia conflitar com o culto à noite, né? Eu falei, querido, você acha correto você abrir mão da sua igreja local, dos seus discípulos, você já sabe que é líder de célula, né? Dos seus discípulos, de estar aqui em comunhão, para você atender uma agenda fora, você acha correto isso? Então eu deixei para ele pensar, né? Aí ele falou, meu pastor, então não precisa falar mais nada, já detectei, mas no dia X, que não vai ter nada aqui na igreja, estou abençoado, aí sim, meu amado, aí você está abençoado, leva o meu abraço para o seu pastor, tá bom? E tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente nesse lugar. Então, constantemente a gente recebe, por exemplo, domingo agora mesmo, o irmão me ligou, dizendo, pastor, eu posso domingo pela manhã, o irmão me chamou, me convidou para tocar um louvor lá na igreja dele. Aí eu falei, domingo de manhã tá na bênção, né? Tá tranquilo, não tem nada aqui na nossa igreja, né? Então ele foi abençoado. Então pessoas assim, irmão, que caminham debaixo dessa visão, caminham debaixo da bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Caminham debaixo da bênção de Deus, debaixo de obediência. Amém? Fala para o teu irmão e diga assim, olha, há prosperidade na obediência. Eu nunca vi um rebelde prosperar. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa que não obedece se dar bem na vida. Não se dá bem, irmão. Amém? Então nós temos que copiar o exemplo de Jesus, que foi obediente até a morte. Morte de? O que ele ganhou? Deus exaltou o seu nome. Amém? Que o nome que está acima de todo nome, da qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo, o obediente, é o Senhor. Fica de pé no seu lugar, querido, em nome de Jesus. Amém. Dá uma gargalhada para 3 crentes aí do seu lado. Vai lá, solta esse crente feliz aí que está dentro de você. 3 gargalhadas, vamos lá. 3 gargalhadas, uma para o Pai, uma para o Filho e para o Espírito Santo. Vamos lá. Crente feliz, crente feliz, crente feliz. Amém, meus irmãos. Crente feliz até na prova da glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha só, olha aí, ó. Até o teu rosto mudou. Amém. Fala para 3 aí. Agora vamos adorar ofertando. Amém. Vamos adorar dizimando. Amém, queridos. Vamos fazer isso agora com muita alegria. Amém. Está aqui aí o QR Code aqui no nosso telão.
Glória a Deus. Quem aí se alegra por ofertar, gente? Por servir esse Deus maravilhoso com os nossos recursos. Amém? Muito feliz pela presença de um casal das antigas, né? Irmã Eliacedo e irmã Ângela, eu acho que já foram apresentados, mas vamos dar um aplauso ao Senhor mais uma vez pela vida desse casal, gente. Bem forte. Não, você não está entendendo. Cadê? Eu não estou ouvindo esse aplauso, queridos. Obrigado pela presença, irmã Eliacedo e irmã Ângela. Muito bom revê-los. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também a nossa mais nova ovelhinha, Yasmin, já foi pescada pela Yeshua. Se demorasse mais um pouco, né? Aí, ó, será cuidada aí pela pastora Alda, né? As irmãs ali, muito bom, um acompanhamento, um porezão de batatas aí, né? Todo mundo junto, todo mundo unido, muito bom. Lembrando, meus amores, que logo após nós teremos reunião do nosso encontro com Deus, tá bom? E hoje nós vamos ajustar muita coisa, tem muita ponta solta que a gente vai ajustar hoje, tá bom? Que nós já iremos entrar para a última fase de preparação e de treinamento, que são os 30 dias de consagração, tá bom? Levante as suas mãos aos céus, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Onde tem palavra, Senhor, é maravilhoso. Onde tem unção é maravilhoso. Onde tem ensino é maravilhoso. Onde tem instrução é maravilhoso. Onde tem essa família linda que te ama é maravilhoso. Pai, nós abençoamos também a nossa liderança, pastor Juvenal, pastora Lorena. Abençoamos os nossos apóstolos, apóstolo Francisco Barros, apóstola Lígia, que com tanto amor cuidam de nós. Pai, que o Senhor possa abençoar esses pedidos de oração. Deus, traz resposta, traz cura. Tu és a cura, Tu és a resposta, Tu és a solução. Te revela nesses pedidos para os meus irmãos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, até a grande e verdadeira volta do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Aplauda ao Senhor.